Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia da Nancy Fraser. Esta aula e a próxima, elas são as aulas que vão fechar o ciclo de tudo que nós vimos, que é muita coisa que a gente acabou vendo na Nancy Fraser. É uma abertura muito grande de conhecimento, de situações sociológicas, antropológicas, culturais, literárias e filosóficas. Então, dentro de toda essa perspectiva da apresentação dessas correntes filosóficas, como o pós-socialismo, o marxismo, o pós-estruturalismo, ou até o estruturalismo em si que aparece lá, nós finalmente fechamos o ciclo com essas duas últimas aulas antes de algumas questões, que é justamente o tema da redistribuição e do reconhecimento logo em seguida. Começando pela primeira, então. Eu sou o professor Johnny e estamos dando início, então, à nossa aula de agora. Vamos lá. Nancy Fraser, da redistribuição ao reconhecimento, dilemas da justiça numa era pós-socialista. Filósofa contemporânea do século XIX a XXI é o período desse período da filosofia abrange aí depois da Revolução Industrial, que se dissemina a partir da Inglaterra, né? Isso ocorre lá no século XIX, né? Ela surge no século XVIII na Inglaterra. A filosofia do século XX, não XIX, XX, era a qual pertence a Nancy Fraser, né? Que era justamente das grandes inovações tecnológicas, do nascimento do nosso mundo como ele é hoje, da Guerra Fria, e tudo a ver com o que ela fala e até com o período que ela nasceu. Ela nasceu em 1947, ela é norte-americana e está na ativa. O texto dela é esse daqui, né? Os cadernos de campo, que contém o texto da redistribuição e reconhecimento que vocês podem pegar aqui na linha de baixo. Na primeira linha, no link azul. Dentro disso, então, vamos falar do assunto de hoje. O assunto de hoje é fundamental e vocês podem ver lá em cima no texto lá o nome da redistribuição, o reconhecimento, elas estão associadas. Então, na verdade, é muito difícil desassociar se for falar da perspectiva filosófica da Nancy Fraser. Em alguns momentos dá para fazer isso, mas em muitos momentos uma leva automaticamente a outra porque elas estão interligadas. Segundo a Nancy Fraser, a separação dela seria um problema muito sério. E a interligação dela da maneira errada também não seria muito bom. Tem um jeito específico que ela viu ali que daria para fazer isso, então, que é justamente a ideia da redistribuição. Então, dentro disso, é pensar nessa distribuição, nessa redistribuição, que seria uma distribuição mais igualitária, mais humana. Pensa na natureza sem os homens, sem os bichos, o bicho, o homem sem os seres humanos. Cada um dos bichos tem os seus recursos, a sua forma de viver, as suas coisinhas. Só que se for ver, eles têm exatamente aquilo que eles precisam. Nenhum a mais, nenhum a menos. Parece que os animais são mais sábios do que a maioria dos seres humanos. Talvez até do que todos nós. Eles sabem exatamente a medida do que eles precisam. Até quanto eles precisam e por que eles estão fazendo o que estão fazendo. Até como uma caçada ou uma luta. É muito diferente do comportamento do bicho-homem. A impressão que dá é que o bicho-homem não cabe na Terra. É que ele é diferente, ele não é natural. Ele não lembra os outros animais. E, no entanto, ele é muito parecido quando a gente usa uma coisa que eu acho péssima, isso eu concordo, super concordo com os veganos. Por que que os médicos não fazem testes com eles mesmos, né? Quando eles usam ratos ou porcos, ou qualquer outro bicho para fazer testes. Não faz consigo mesmo, porra. O lagarto lá do Homem-Aranha, pelo menos ele digitou nele mesmo o negócio, não ficou usando os outros. Né? Não é tão diferente do que Mengele fez na Alemanha nazista, porra. Mas seria isso a ideia da redistribuição. Então vamos lá. A luta por redistribuição busca corrigir ou eliminar o que os membros do movimento consideram injustiças econômicas e sociais.
Justamente essa é a ideia dessa tentar eliminar isso, né? No mínimo melhorar, mas eliminar essa desigualdade extrema, que é justamente isso daqui. O movimento sem terra, ele é perfeito para mostrar aqui no nossa casa. Aqui a gente vê nessa cidade, na cidade vizinha, na verdade isso por todo o Brasil. A gente vê isso por todo mundo, dependendo de como, de alguma forma, mas aqui é muito especial. E acreditem, a pergunta será daqui. Será com coisas daqui? E isso daqui é muita a ideia justamente de redistribuição de um recurso fundamental, do qual ninguém pode viver sem nem mendigo, a terra. Imagine por um agricultor, é o que eles são. Quando eu compro leite no mercado, eu procuro comprar aquele leite do Terra Viva, eu acho, verdinho, que é do Movimento Sem Terra, da, feita após a reforma agrária. Ah, mas isso é mentira, você é burro, você está sendo enganado. Tá bom, então, eu tô sendo. Mas é o único que eu acho que é melhor. E eu tomei e eu adorei, eu achei muito bom. Na verdade, até gosto mais. Mas se eu posso estar sendo enganado, fazer o quê? Mas eu vou tentar ver, né? Mas se não for, é porque eu estou apoiando o movimento. E eu apoio o movimento comunista. Eu apoio a esquerda. Eu apoio o povo que está sofrendo. Assim como a Nancy Fraser apoia. Mas não interessa o que eu penso. Então você foda. O que importa é o que a Nancy pensa. Tá bom? Então vamos lá. Segundo a Nancy Fraser, enquanto a lógica da redistribuição é acabar com esse negócio de gênero, a lógica do reconhecimento é valorizar a especificidade do gênero. A redistribuição está tentando colocar um acima do outro. E o reconhecimento está fazendo o contrário, que é justamente tentar valorizar esses diferentes gêneros, raças, etnias, culturas, classes que nem devia ter. Né? Nem devia estar falando disso, falar a verdade. Mas para elogiar, para falar quando é bonito. Né? Mas não, não de forma hipócrita. Né? Então fica quieto se você não acha. E esse é o problema. O acúmulo dessa merda na mão de tão poucos enquanto um não tem a metade da metade de um desse aqui. É isso. Enquanto a má redistribuição ou a má distribuição tende a promover a diferenciação do grupo, o problema do reconhecimento é uma tendência à desestabilização. O reconhecimento não deveria arrumar isso? Calma, é aí que está o problema. A tendência do reconhecimento, o problema do reconhecimento é uma tendência à desestabilização, causada por uma péssima análise do mal e tendenciosa, que utilizaria as diferenças de diversidade homem-mulher, negro, branco, latino, asiático, indígena, homossexuais, todos os gêneros diferentes que tem no LGBTQIA+, todos, para justificar a redistribuição errada. Tipo, e alguém falaria, não, isso tá certo. Cara, os bolsonaristas criticaram o filme Barbie, meu. É claro que eles não apoiam isso, meu. É claro que eles não estão vendo esses vídeos, a não ser que eles estão pensando numa perspectiva aberta, ou são tão valentes e bons que, mesmo sendo isso, aceitam a ver esse tipo de aula, que é o texto dela, para poder passar na prova. Só que lá eles vão quebrar a cara, a não ser que eles fiquem quietinhos. Né? Vocês vão para PM, né? Vocês vão para PM, daí eles vão ser policial, lá eles só têm que lidar na hora da prova, só passa a raiva ali. Né? Mas quando eles forem prender gente na Universidade Federal do Paraná, porque estão fumando maconha lá dentro, fumo, né? Maconha lá dentro não vão poder entrar, porque PM não pode entrar lá, a não ser que fume como cidadão, não para trabalhar. Lá só pode entrar a Polícia Federal. Bom, então, uma péssima análise pode levar a uma merda, que utilizaria as diferenças da diversidade como justificativa para uma redistribuição. É isso que não pode acontecer. É isso que está lá, o texto é construído com tudo aquilo para levar para isso. É isso que a Nancy está preocupada. Ela fez todo esse trabalho para falar disso. Assim, os dois tipos de luta estão em constante tensão.
Um pode interferir no outro, ou mesmo agir contra o outro. E agora? E aí ela começa a pensar, como é que eu posso arrumar isso? Justamente essa ideia aqui, ó. Tá lá da desigualdade. Filho, iPad pra você. Aí tá outra família ali, uma senhora com um bebê no colo, provavelmente com fome. Ela tá com fome. Filho, você vai impedir. Entende isso? Tipo, eu não sou muito de piada, mas o impedir, o iPad, ela nem falar corretamente, com as palavras corretas, na escola talvez teve, ou os contatos durante a vida prevaleceram mais delas, as pessoas que falavam de uma forma simples, do que a forma culta de se falar. Eu não vejo problema nenhum, eu mesmo falo um monte de merda. Vassoura e tal, eu falo mesmo. Travesseiro, perigar. Eu tô nem aí, isso é foda. Então, mas é uma questão que demonstra isso. Essa é a minha escolha. Então, eu tô no luxo da escolha de fazer isso. Mas não é o caso dela. A solução é, segundo a Nancy Fraser, fazer com que as duas trabalhem sempre ao mesmo tempo, juntas e jamais separadas. Pois se isso acontecer, se separar, automaticamente pode surgir o risco de justificativa para a má redistribuição. Tem que fazer o contrário, que o reconhecimento faça com que mostre como todos os diferentes e até os 10 mil que ainda não descobrimos diferenças, ou 3, não importa, sejam todos tratados como seres humanos igualmente. E a partir daí, fazer a distribuição automaticamente. É uma atitude muito socialista. É uma atitude muito comunista. Mas, segundo a Nancy, é justa. Por isso ela fala dilemas, problemas, isso aqui, da justiça numa era de desequilíbrio internacional pós-socialista. E é justamente isso que a Nancy Fraser constrói toda a sua teoria apresentada no texto. Então essa é a solução que ela arruma. Aqui a gente vê o homem sendo tratado como uma engrenagem, né, na comédia de tempos modernos. De Charlie Chaplin, o personagem Carlitos, interpretado por ele, dirigido por ele também, está ali trabalhando uma máquina. Ele vai passar altos perigos aqui, ele acaba não se machucando, mas depois, de uma linha de produção, ele acaba tendo um ataque de como se fosse um toque, um tique de nervoso que ele fica. E acontecem várias coisas, e greves, e perde o emprego e tal, e ele passa alguns apuros no filme e tal, e é uma coisa muito contemporânea. Se você for rir, porque ele é engraçado, mas chega uma hora que você acaba não rindo. Não é a risada que prevalece, mas a consciência política. Do tempo que em comédia era altamente elevada. Eu sinto muito, eu sei que muita gente gosta, mas eu não consigo ver comédia. Essas que passam por aí, eu nem vejo, eu nem entro na parte dos streaming que tem comédia, isso daí eu nem entro porque Deus me livre. Né? Desculpa, eu posso estar sendo ignorante, mas eu realmente não consigo ver. Né? Isso aqui eu veria 10 vezes por dia. Bom, o reconhecimento é uma das principais categorias da teoria crítica contemporânea. Né? O reconhecimento faz parte da teoria crítica de hoje, agora. Nos movimentos sociais, que é muito importante em Nancy Fraser, né, atuais, a centralidade da redistribuição material dá para uns e o resto que você for. Né? Nos moldes do socialismo foi trocada, né, pela luta por reconhecimento. Porque agora já era, já fica sem mesmo. Agora tem que lutar por reconhecimento e depois que for reconhecido, aí vamos ver se a gente distribui com o que sobrar. Tipo, a coisa piorou muito depois da queda da União Soviética. É isso que ela está dizendo. Ah, mas o risco de guerra nuclear, cara, ele piorou. As bombas vazaram para tudo que é país depois disso. Tem arma nuclear para tudo que é canto. E tem outra, se for ver em todas aquelas décadas lá, não houve guerra nuclear. A não ser os atentados terroristas dos Estados Unidos sobre o país do Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Né? Com essa transição, a cultura e a economia política foram colocadas em polos dissociados. Então agora a
A cultura, a cultura e a economia política são separadas em polos dissociados por causa do fim, justamente da Guerra Fria, justamente desse período de equilíbrio mundial, onde, segundo a Nancy, era melhor que fosse pro lado de lá. Mas talvez daí houvessem problemas no qual o capitalismo poderia nos beneficiar. Mas o dinheirismo, o capitalismo ou de capital é dinheiro, ou dinheirismo, segundo Marx, ele vai provocar justamente os problemas que nós temos vivendo. Como, por exemplo, deixar as pessoas morrerem sem vacina. Isso é uma coisa boa para o governo. Porque quem mais morreu? Teve ricos que morreram. Teve o grande Paulo Gustavo, a grande Dona Hermínia. Aquela realmente é esses dois. Adoro a Dona Hermínia. Eu lamentei muito a morte do Paulo Gustavo, né? O marido dele, depois com os dois nenês, né? A mãe dele, que é o que inspirou a Dona Hermínia e tal. Mas a gente vê um psicopata como o Jair Bolsonaro, e sua corja toda, né? Seu bando todo, daquele partido liberal, que é uma loucura, né? Isso daí, usando a religião, justamente é por isso que o Voltaire tá lá, né? Para falar que não deve fazer isso, que isso tá errado. Não pode falar que uma religião é melhor que a outra. Tá louco? Vai dar problema isso aí. E, né? É bem típico do fascismo. É um fascista. É um genocida. Praticando genocídio. Então foi muito pior. Foi justamente por causa dessa visão capitalista. Porque na visão capitalista o pobre é problema. Na visão socialista não tem pobreza. Quando tinha a União Soviética, não tinha mundo desenvolvido e subdesenvolvido. Era primeiro mundo, que eram os países ricos, segundo mundo, que eram os países socialistas, e o terceiro mundo, que eram países pobres, como o Brasil. Não era pobre, era empobrecido e sugado pelos países ricos, principalmente pelos Estados Unidos. Enquanto redistribuição, termo visa a justiça. Justiça por meio justamente da redistribuição de bens que garantam a liberdade das pessoas poder comer, de poder andar, de poder frequentar os lugares, de poder se vestir, de poder tomar remédio e ter vacina para tomar, por exemplo. Educação, saúde, trabalho, emprego, lazer. Lazer porque alguém está se divertindo. Vai lá no shopping ver quanta gente está jogando dinheiro fora. Enquanto tem gente que não tem o que comer. E o reconhecimento é o termo que concebe uma sociedade justa por meio desse reconhecimento aí que ela concebe essa sociedade justa. Né? De dignidade individual de todos os indivíduos. Não importa quem você é, qual é a sua cor, qual é a sua origem, qual é a sua cultura, qual é a sua religião, qual é a sua não religião, qual é o seu gênero, não importa. Em qualquer situação, você é um ser humano, assim como todos os outros. É isso que a Nancy Fraser está trabalhando. E aqui está a nossa Nancy Fraser, e essa foi a nossa aula sobre redistribuição. Nunca se esqueçam, amigos, filosofia é dúvida. E eu espero tê-los ajudado. Agora, nos aproximando bastante do fim da leitura da obra, está disponibilizado para vocês. Se quiser se inscrever no canal, fiquem à vontade. Quiser dar seu like, quiser fazer seus comentários, sua participação, pergunta, qualquer coisa, né, fica à vontade. E agora já vamos para outra aula em seguida, né, que será a última, o reconhecimento. Então, amigos, para todos vocês, Wakanda para sempre e até a próxima aula. Tchau, amigos.